Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Hoje eu quero conversar com você que me pede ajuda, dizendo que está acima do peso um pouco ou bastante e tem sentido dores fortes nos joelhos, o que tem te impedido de treinar, de se exercitar, de se movimentar. Dr. Guilherme Giorelli, médico nutrólogo, pesquisador, super estudioso da obesidade e das suas consequências, hoje vai nos ajudar a entender esse cenário todo. Tem uma pesquisa super importante que saiu aí fresquinha. Dr. Guilherme, algumas perguntas, mas eu quero começar por essa. O excesso de peso e a obesidade costumam trazer ou agravar dores e lesões nas articulações. Vamos pegar aqui os joelhos. Explica pra gente essa relação, tanto do ponto de vista da sobrecarga, como do ponto de vista também da inflamação toda causada por esse excesso de gordura no corpo. Toda vez que você tem um paciente com excesso de peso ou obesidade, ele vai fazer uma simples caminhada, de fato ele tem uma maior pressão da gravidade do peso mesmo sobre as articulações, principalmente joelho e quadril. Mas não é só a gravidade do peso, não. A gente tem que lembrar que o tecido gorduroso não é só uma reserva de gordura. Ele é um tecido vivo, ou seja, ele produz uma inflamação. E essa inflamação é uma inflamação crônica e contínua. Então é como se todo dia tivesse alguém te estressando ali no seu trabalho. O paciente com obesidade que vai fazer exercício físico, ele demora mais tempo para se recuperar porque ele está com essa inflamação crônica. Então, os pacientes com obesidade têm maior inflamação, maior tempo de recuperação e até quando vai se alimentar de proteína, absorve a proteína de uma forma pior, porque o músculo está inflamado, ele consegue utilizar pior essa proteína que está se alimentando. Então, na prática, quando a gente fala sobre obesidade e articulação, existe maior risco de lesão e exige maior tempo de recuperação. Dr. Guilherme, tem uma pesquisa fresquinha, super importante, mostrando que pacientes com obesidade ou excesso importante de peso que tomaram semaglutida 2,4 miligramas, importante a gente fazer aqui essa observação, tiveram melhora nessas dores dos joelhos. Essa melhora, ela veio especificamente pela perda de peso ou é possível dizer que esse medicamento ele promove uma melhora, no quadro geral desse paciente? Renata, no dia 31 de outubro agora de 2024 foi publicado um artigo na New England, uma das revistas mais importantes de medicina do mundo, que foi um trabalho avaliando o uso da semaglutida em pacientes com obesidade e que tem osteoartrite de joelho. Por que esse trabalho é importante? Primeiro, ele faz parte de um grupo de trabalhos que vai olhar queixas e doenças que pacientes com obesidade têm. Então, paciente com obesidade tem mais risco de ter várias doenças, entre elas osteoartrite de joelho. Então, é um trabalho muito importante que foi feito com mais de 400 pacientes, que foi avaliado em mais de 11 países e mais de 60 unidades de saúde. E o trabalho deu a semaglutida para os pacientes e um outro grupo controle que não recebeu a semaglutida, mas recebeu informação sobre alimentação e exercício físico. O que a gente tem no final das 68 semanas que o trabalho avaliou os pacientes é que os pacientes que usaram a semaglutida tiveram uma perda de peso, mas além dessa perda de peso, eles tiveram muito significativamente um melhor performance quando a gente vai olhar sobre as limitações que a dor no joelho dá. Então o questionário avalia se o paciente tem dificuldade em sentar, em levantar, em carregar algum peso dentro de casa. Então é um questionário muito voltado para a qualidade de vida que o paciente tem. E a verdade é que tratar a obesidade na sua fisiopatologia, ou seja, além de alimentação e exercício físico, usar uma medicação que vai de fato atuar mudando a maneira como o organismo funciona, ou seja, lutando contra a fisiopatologia da doença, faz com que o paciente, além de perder peso, tenha uma melhora quando a gente vai olhar para comorbidades da obesidade, e especificamente esse trabalho publicado na New England mostrou que os pacientes tiveram melhora nas queixas do dia a dia causado pela osteoartrite. É muito comum ouvir de uma pessoa, que tem obesidade, um excesso de peso importante, que ela parou, ou que ela nem começou uma atividade física, um esporte, porque ela sente dores nos joelhos, tem medo de se lesionar, e são dores incapacitantes, realmente. Quais são os critérios para avaliar se uma pessoa deve ou não, pode ou não fazer uso da semaglutida para fins de proteção e de prevenção de dores e desgastes articulares? Com a banalização do uso, muita gente fica perdida realmente. Então explica isso pra gente. Renata, quando a gente fala do tratamento da obesidade,
Os pacientes muitas vezes têm medo de fazer exercício físico por terem feito e se lesionado, começa a fazer e tem dor, e é muito importante, a gente não quer que o paciente faça nada que aumente o risco dele de se lesionar. Então é preciso, primeiro, procurar um profissional de saúde para ajustar o exercício físico para a sua individualidade. O professor de educação física tem muitas ferramentas, muitas possibilidades para ajudar esse paciente. Agora, se o paciente tem obesidade, ele tem que fazer a medicação para o tratamento da obesidade, porque a medicação melhora a resposta do exercício físico, melhora a resposta da alimentação. Então, o artigo que saiu na New England, na prática, para quem ele é? Então, medicação no Brasil, ela deve ser usada no tratamento da obesidade se o paciente tem diagnóstico de obesidade, que é o IMC acima de 30, o peso dividido pela altura ao quadrado. Acho que todo mundo pode fazer em casa o peso em quilos, dividido pela altura em metros. Depois, se o paciente tem um IMC acima de 27, com alguma comorbidade associada à obesidade, então a osteoartrite é uma dessas comorbidades, ele também vale a pena procurar um profissional de saúde médico para avaliar se ele não tem contraindicação ao uso da medicação. Em terceiro lugar, se o paciente já teve o IMC acima de 30 ou quando tinha o IMC acima de 27 tinha comorbidades, ele também deve continuar o tratamento. Porque assim como uma hipertensão, que quando o paciente está usando o remédio para pressão, ele está com a pressão normal, mas ele tem um diagnóstico de hipertensão, o paciente que já teve IMC acima de 30, ele não perde o diagnóstico de obesidade. Uma vez que ele teve esse IMC aumentado, ele comprovadamente tem a fisiopatologia para desenvolver a obesidade. Então, para sempre, ele tem que prestar atenção com alimentação e exercício físico. Aliás, como todos nós, e alguns vão precisar da medicação. Então, é uma decisão médica que agora, mais do que nunca, se amplia o rol de comorbidades da obesidade que comprovadamente se beneficiam do tratamento medicamentoso da obesidade. Agora, não é medicação contra a alimentação e contra o exercício. Alimentação e exercício físico ajustados para a nossa idade, para a nossa capacidade física, para a nossa maneira de viver, é necessário para todo mundo. É igual tomar banho e escovar o dente. Todo mundo deveria fazer sempre. E a medicação é uma ferramenta que comprovadamente melhora o resultado da alimentação e do exercício físico, que hoje, se você tem um paciente com obesidade que você não prescreve a medicação e ele continua com a obesidade descontrolada, você está fazendo mal para esse paciente. Então a novidade é, paciente com obesidade tem que ser tratado, inclusive se a comorbidade que ele tem é osteoartrite de joelho. Agradeço demais ao senhor Dr. Guilherme Giorelli, médico nutrólogo, explicando pra gente o que a ciência tem trazido de mais novo para quem tem excesso de peso, dores nas articulações, como é que faz para ter qualidade de vida, e é isso que a gente quer garantir aqui. Muito obrigada ao senhor. E vocês todos, estamos aqui de volta amanhã, hein? Beijão, até lá.